A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, estou aqui para poder estar trazendo uma palavra para os nossos corações no dia de hoje, que se encontra em Apocalipse 21, versículo 8 a seguir. Diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aleluia. Hoje você pode estar praticando todos esses tipos de pecado, né? Ser tímido com Deus, para se reter, para não falar das maravilhas do grande Deus, o que Deus tem feito sobre a sua vida. Isso é um pecado. E ser incrédulo quer dizer não crer no Senhor Jesus Cristo, não crer num Deus único que fez os céus e a terra. Tudo você procura para poder trazer dúvida ao coração das pessoas, tá? O homicida, né? Você pode até achar que tem o domínio da vida dos outros e querer tirar, tá? Fornicadores, quer dizer, pessoas que têm relações sexuais, solteiro, né? Mas o mundo hoje está mudado. Não, mas a palavra de Deus não muda, tá? E aos feiticeiros, os que cometem feitiçaria, que está dentro dos centros de umbanda, de candomblé, de espírita, tudo que traz espíritos familiares, espírito de adivinhação, entendeu? Você pode estar cometendo esse tipo de pecado hoje. A idolatria, né? Idolatrando pessoas, idolatrando atores, né? Cantores, idolatrando filho, filha, esposa, ao ponto de se reter e não buscar a face de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitos têm muitos ídolos dentro da sua própria casa, que não é uma imagem de escultura, mas é a rede social, mas é uma TV, mas é o computador, é um jogo, e isso te prende ao ponto de você idolatrar e reter a sua vida e não buscar a face de Jesus Cristo. Aleluia. E você pode também estar cometendo o ato da mentira, né? E quando você mente, né, você se torna filho do diabo, porque Satanás, né, é o pai da mentira, né? E com uma mentira lá no céu, aonde ele estava, a Bíblia diz que ele conseguiu convencer a terça metade dos anjos a qual foi expulso. Você está entendendo? E com essa mentira, dizendo que todos os anjos poderiam também ser como Deus, ele tirou do céu a terça metade dos anjos. Com uma mentira, né? Dando para Eva, conseguiu destruir a aliança que Deus tinha com Eva e Adão, né? E ambos se fizeram pecar, e com essa mesma mentira que ele falou, dizendo que Eva poderia ser como Deus também, né? E ela acreditou naquela mentira. Numa única mentira, né? Se juntaram ali naquele momento para testificar contra Jesus Cristo. E testificando contra Jesus Cristo, trouxe a sua condenação, né? Mataram Jesus, né? Você, com a mentira, você pode prejudicar a vida de uma pessoa de uma forma irreversível, tá? Com a mentira, você pode obter lucro, mas o que eu estou aqui para dizer para você, que você que comete a mentira, você se torna filho de Satanás, não de Deus, tá? Porque Deus é verdade, tá? Quem anda na verdade é filho de Deus. Então, e a parte, né,
dessas pessoas que comete todos esses tipos de pecado será no lago de fogo e enxofre, a qual é a segunda morte. Né? Então, o servo de Deus, aquele que teme a Deus, que anda no querer de Deus, ele está determinado a morrer só uma vez, partir para os braços do Pai. Mas os servos de Deus, que está esperando um arrebatamento, ele não morrerá. Então, Jesus vindo hoje, ele não provará da morte. Amém? E quando um servo de Deus morre, não é o espírito da morte que o leva, é o anjo do Senhor que vem e recolher para os braços do Pai, para o paraíso. Amém? Então, mas quando a pessoa morre sem Jesus, sem ter entregado sua vida ao Senhor, sem ter obedecido os seus mandamentos, ela não morre, não é Deus que recolhe, é o anjo da morte, que vem e o leva para o lugar de tormento, chamado Hades ou inferno. Aleluia. Esse lago de fogo e enxofre que nós lemos aqui é o pior dos piores. Aleluia. Aonde o bicho nunca morre, aonde o fogo nunca se apaga, e aonde que você que desobedece a Deus, aleluia, que está resistindo ao chamado de Deus, que rejeita a Deus hoje, é aonde você vai passar a eternidade. Hoje você pode bater no peito e pregar contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos do Senhor. Você pode estar fazendo reuniões e mais reuniões para poder ir contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Deus falou isso, que quem vai contra o povo de Deus está indo contra o próprio Deus. E nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, na convenção de Saulo, ali no caminho de Damasco. Jesus não falou assim, olha, por que você está indo contra os meus filhos, contra os meus servos? Não, por que tu está vindo contra mim? Aleluia, contra os meus aguilhões. Você está entendendo? E ele diz, quem és, Senhor? Jesus se apresentou para ele. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você está entendendo? Então, quando nós entendemos que perseguir esta palavra é perseguir Jesus, que perseguir o povo de Deus é perseguir Jesus, aleluia, você passa a entender que quem persegue não tem salvação. Que quem persegue, quem se levanta contra, não tem salvação. Que quem se levanta contra a santa palavra de Deus não tem salvação, não tem vida eterna, não está com o seu nome escrito no livro da vida. Ah, mas a minha forma de pensar é diferente do que está na Bíblia. Então a sua forma de pensar é pecaminosa, é errada. E você precisa se convencer que Deus é a própria sabedoria, é a própria inteligência. E que você precisa entender que você precisa ser orientado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Você pode estar pregando contra os servos de Deus. Você pode estar rejeitando a Deus hoje. Mas naquele último dia, quem vai te rejeitar é Deus. Dizendo, eu não vos conheço. Aleluia. Então, que nessa tarde, nesse dia de hoje, você desperte a meditar na palavra de Deus e confiar nela. Aleluia. Como a palavra de Deus disse há muitos anos, que teria corpos nas ruas de Jerusalém, que Raquel choraria e não queria ser consolada. Aleluia. O grande sofrimento está para vir. Aleluia. A grande agonia está para vir. A grande destruição está para vir. E a única forma de você se livrar é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É crer nele, é confiar, é obedecer à santa palavra de Deus. Deus os abençoe.